eu concluo, nós tivemos de 31 para 43 bilionários em um ano. Bilionários brasileiros, ou seja, pouquíssimos bilionários muito ricos, e nós estamos atingindo 35 milhões de que ganham até 3, 4 salários mínimos com a reforma proposta pelo governo Bolsonaro, Vossa Excelência, da Previdência, entre outras coisas. Teriam muitos outros temas, eu queria agradecer a audiência. Eu quero só concluir com uma coisa. Benefícios fiscais na ordem de 21% é o que está sendo proposto, ministro. Aí sim, tem Super Simples, tem Zona Franca de Manaus. Pegue 1/3 disso e faça justiça com o povo brasileiro e economizaria mais de 100 bilhões Vossa e Excelência, evitaria destruir a vida de quem ganha salário mínimo e vai passar a ganhar R$400, conforme a proposta da reforma da Previdência. Muito obrigado. Deputado Edmilson, deixa eu falar que eu tenho que sair correndo. Deputado Edmilson, eu quero que o senhor saiba que eu compartilho da mesma indignação com o senhor. Quando a gente produz bilionários com dinheiro do BNDE subsidiado, quando a gente dá isenções, 300 bilhões de isenções, o senhor tem toda a minha simpatia. Nós nunca deveríamos usar recursos públicos para produzir campeões nacionais, bilionários, com favorecimentos. Nós nunca deveríamos fazer isso. É uma deformação, é uma disfunção. Você bota os recursos lá dentro daquele banco e, de repente, sai dando dinheiro para bilionário, para ver se eles ficam mais ricos ainda. O sujeito é bilionário brasileiro, você quer que eles virem bilionários. O pessoal votou contra esses benefícios, então, mas está na hora de tirar os benefícios muito ricos. Da mesma forma, os subsídios, as isenções, o senhor tem toda a minha mesma indignação. E nós vamos ter que atacar isso tudo no devido tempo. Chega o tempo de tudo. De outra forma, a mesma forma, salário mínimo. Seria uma insanidade considerar quem ganha salário mínimo favorecido. Deus me livre. Por definição, o salário mínimo. É o menor permitido. Quer dizer, é um absurdo. Então, jamais faríamos algo. Você fala assim, não, mas você está segurando o salário mínimo. Não, nós estamos mantendo o poder de compra do salário mínimo, observando o que está acontecendo, se temos reformas, se não temos reformas, se há espaço fiscal. Hoje, se eu fizer qualquer movimento ousado em relação ao salário mínimo, eu estou ajudando a quebrar o Brasil de novo. E aí, essas pessoas vão ser demitidas, de novo, como foram. Então, nós não podemos fazer isso. Nós temos que pensar e fazer movimentos com cautela. Quando se fala também na taxa de juros, que 8% no Selic, que está embutido aqui, lembre-se que aqui não tem reforma. Isso aqui é se ficar tudo desse jeito aí, o déficit crescendo. Ora, se o déficit está crescendo, nós, inclusive, estamos botando o déficit descendo porque haveria o teto de gastos. Se não houver o teto de gastos, que o senhor falou, não, o teto de gastos é uma... Aí o juro é mais alto ainda. Se tirar o teto de gastos, o juro vai para 10, vai para 15, vai embora. Porque, entendeu? Então, esse é um dilema terrível que nós temos. É evidente que a gente tem que botar... Nós temos que tentar funcionar o corte de gasto, não em cima dos mais pobres, claro. Nós temos que tentar cortar onde estão os subsídios, onde estão as folgas, onde estão as exonerações. Nós vamos chegar lá. Agora, tem um que é galopante, que engole tudo, que é a Previdência. Esse não tem solução. E nós, como eu disse antes, nas primeiras respostas, preservamos os menores. E depois, finalmente, sua observação sobre 445 bilhões com juros da dívida, eu tenho a mesma indignação. É um absurdo isso. Isso é um absurdo total. Como é que faz isso? Bom, você tem as soluções que são caóticas, que você fala assim, não, dou calote, não pago. Você joga o Brasil na situação em que o Brasil já teve lá atrás, hiperinflação, Venezuela, coisa caótica. Agora, não pode dar refresco. Você justamente tem que aumentar a competição entre os bancos para não ter essa concentração que houve. Afinal de contas, nós estamos chegando aqui com 5 ou 6 bancos. Quem fez isso esses últimos 16 anos? É quem está chegando ou quem estava lá? Quem é que permitiu que a indústria bancária brasileira virasse 5 bancos? Quem permitiu? Quem estava no governo? Quem fez isso? Vamos perguntar quem fez isso. Por que o spread é enorme? Por que os bancos têm uma concentração enorme? Quem governou o Brasil os últimos 16 anos para permitir que haja 5 ou 6 bancos só explorando o negócio bancário? Foi aquilo que eu disse num outro contexto outro dia. São 200 milhões de patos e 5 bancos. Então o spread é grande. São 200 milhões de patos e uma refinadora de petróleo e uma vendedora de gás, que é a Petrobras, só tem ela. São patos. Então aí nós temos que nos despir de ideologia, de preconceito, tudo isso, porque é verdade que há coisas estatais, mas há também piratas privados, e eles estão associados, e eles fazem
definem configurações que são mais favoráveis para eles. Não são os nossos bancos tradicionais, são piratas, não. Estou me referindo a outras situações onde bancos públicos financiaram quem virou bilionário e é hoje objeto aí de lava-jato, disso, daquilo outro. Quer dizer, são conspirações contra a população brasileira. Então, nós estamos de acordo em uma opção de coisa. Obrigado pela atenção, eu tentarei voltar. O salário mínimo, é claro que quando você aumenta o poder de circulação, você, por um lado, estimula consumo, por outro lado, você também aumenta a dificuldade de absorção do trabalhador. Mas isso não é nem a discussão, os R$8 que foi feita a referência aqui, foi exatamente para seguir estritamente a lei que foi criada pelo governo anterior. O governo do PT criou a lei, dizendo, olha, vamos reajustar pela inflação agora. O Temer manteve no último ano, e não é que roubaram os R$8, não, é que a inflação veio um pouquinho abaixo, então o que achavam que ia ser o salário mínimo de R$1.006 caiu para 988, sei lá quanto. Então aquilo ali foi uma aplicação estrita da lei, não foi ninguém que... Não chegou o presidente e falou assim, tira R$8, não teve nada disso. Teve um reajuste de acordo com a inflação. Isso para esclarecimento geral. O deputado Nelson Pellegrini diz, olha, nós temos uma divergência, a coisa boa da democracia é essa. Os senhores tiveram 16 anos para fazer toda a reforma tributária, começar pela reforma tributária, ter feito imposto sobre ganho de capital, acabar com as exonerações, ao contrário, aumentaram as exonerações, não botaram nenhum imposto sobre dividendo, fizeram nada disso. E querem que a gente comece exatamente pelo que não fizeram 20 anos, porque essa é que é a forma certa de começassem os senhores assim. Então, acho que a beleza da democracia é essa, cada hora é um que começa, e começa pelo lado que ele acha certo. Se eu estou achando que justamente esse descontrole sobre gastos engoliu o Brasil, corrompeu a democracia, estagnou a economia, aumentou o desemprego, eu tenho que começar pelo lado que eu acho. Eu tenho que começar pelo lado que eu acho o mais certo. Eu acho que se eu aumentar os empregos agora, eu vou destruir os investimentos, os poucos investimentos que ainda restam. Se eu aumentar os impostos agora, eu destruo o resto de funcionamento que a economia brasileira tem. Boa tarde a todos. Quero agradecer ao deputado Marcelo Castro pela gentileza de ter transferido a minha apresentação aqui, a nossa conversa de semana passada para essa semana, para nós conversarmos sobre o projeto de lei de diretrizes orçamentárias 2020. E eu vou fazer uma apresentação, uma conversa simples, introdutória, de uns 30 minutos, e depois a nossa equipe, o secretário especial da Fazenda, vai fazer as projeções dos números numa apresentação para deixar mais claro os temas que eu vou abordar no início. Eu vou falar uns 10 minutos sobre o crédito suplementar, que é a necessidade que nós estamos submetendo aos senhores da Câmara de Deputados. Vou falar uns 10 minutos também sobre as nossas metas de déficit primário. E depois falo uns 10 minutos também sobre as hipóteses que estavam por baixo dessas projeções e o que nós esperamos que aconteça logo à frente. Então, inicialmente, as primeiras observações que eu faria são exatamente sobre o crédito suplementar. Essa necessidade de crédito suplementar em torno de 248 bilhões de reais. Esse mesmo pedido que o Ministério da Economia vem fazer em nome do governo, ele reflete os nossos problemas estruturais, nosso problema estrutural orçamentário. Nesse pedido de 248 bilhões, 200 bilhões é a Previdência, o INSS. 30 bilhões é o BPC. 6 bilhões, Bolsa Família. E quase 10 bilhões o Plano Safra. Então, são despesas correntes que o esgotamento fiscal não permite que
que sejam atendidas com receitas correntes. Então, isso mostra o drama fiscal brasileiro, o tamanho do buraco brasileiro. E quando você vai olhar, você vê logo a primeira despesa, dos 248, 100 são exatamente da Previdência. Então, é o buraco da Previdência, como eu dizia já em outras oportunidades, conversando com os senhores, o buraco da Previdência virou um buraco negro fiscal que ameaça engolir o Brasil. E nós estamos aqui exatamente com o projeto de lei nacional 4, PLN 4, exatamente pedindo um crédito suplementar para não quebrar a regra de ouro. A regra de ouro é a regra que diz, olha, você só pode se endividar se você estiver investindo. Você não pode se endividar, não faz sentido você ficar se endividando para pagar a despesa corrente. É a pessoa que está tomando dívida para almoçar, para jantar, não vai funcionar no final. Então, a economia brasileira está nessa situação. Nós tivemos um período tão longo, foram 6 anos já, de desequilíbrio fiscal, e essa situação de desequilíbrio fiscal criou um déficit primário, e mesmo nós usando o teto de gastos agora nos próximos 3 anos, já está contratado esse déficit primário, e nós estamos, então, à beira de violar a regra de ouro. A regra de ouro é um preceito básico, só diz o seguinte, olha, não sejam irresponsáveis financeiramente, é uma irresponsabilidade fiscal você ficar se endividando para pagar a despesa corrente. Então, basicamente, nós estamos aqui para pedir à Câmara de Deputados, trazendo ao Congresso, um pedido de crédito suplementar, explicando o seguinte, olha, 200 bilhões de previdência, 30 bilhões de benefício de prestação continuada, 6 bilhões de Bolsa Família, 10 bilhões de Plano Safra, estão em risco, porque nós precisamos desse crédito suplementar, precisamos de licença para nos endividarmos para pagar isso daí. É evidente que nós vamos recorrer, do ponto de vista financeiro, a outras coisas, nós vamos pedir dinheiro, devolução de recursos do BNDES, estamos com a sessão onerosa, nós vamos fazer desenvolvendo vários esforços para fazer isso, mas achamos respeitoso e correto informar ao Congresso e à Câmara de Deputados particularmente que essa é a precariedade da nossa situação fiscal. Então, eu acho que a nossa primeira observação é exatamente essa, estamos à beira de um abismo fiscal, precisamos de um crédito suplementar para podermos pagar despesas correntes, ou seja, vamos nos endividar para pagar Bolsa Família, vamos nos endividar para pagar BPC, vamos nos endividar para poder financiar o Plano Safra da agricultura esse ano, e vamos nos endividar para pagar as aposentadorias do regime geral, o INSS. Então, estamos nos endividando para pagar despesas correntes, o que devia ser normal. Nós devíamos ter recursos para pagar essas despesas correntes, que é o que a lei da regra de ouro prescreve. Vocês têm que, para se endividar, vocês deveriam estar investindo. Sem investir, não há por que se endividar. E a situação fiscal que nós atingimos é tal, que, evidentemente, por isso que nós estamos encaminhando as reformas, a reforma da Previdência é uma delas, etc., para nos tirar exatamente desse buraco fiscal. Então, a primeira observação que eu faria é essa, nós estamos aqui para pedir um crédito suplementar. A segunda observação que eu faria são as metas de déficit primário e sugerir mais ou menos simular, vocês vão ver nas simulações dos números da nossa equipe, mas mostrar como é que isso é feito. E dizer para os senhores que o buraco, esse ano passado, foi de 139 bilhões, déficit primário. O buraco desse ano está caminhando para 120 bilhões. No ano que vem, o buraco cai para pouco mais de 65 bilhões. E no ano seguinte cai para 30 bilhões. Então, o que nós estamos vendo hoje, antes das reformas, hoje, antes de fazermos qualquer coisa, olhando para o futuro, porque a nossa obrigação é trazer para os senhores a situação fiscal correta. Qual é a situação atual? Naturalmente, se houver as reformas acontecerem, esses números vão mudando. Mas sem as reformas, da forma como nós estamos hoje aqui, o que nós enxergamos para os próximos 3 anos é um buraco de 120
para esse ano, um buraco de 65 o ano que vem e um buraco de 31, 32 para o ano que vem. Os números exatos são 124, eu falei 120 mais ou menos o ano que vem, 68, eu falei um pouco mais de 60, e 31, um pouco mais de 30. Então, basicamente é isso. São números grandes, mas são decrescentes. Por que são decrescentes? Porque a situação não é absolutamente sem solução. Porque existe uma lei do teto de gastos. E a lei do teto de gastos é que vai travar esse processo. Por que cai desse ano para o ano que vem, mesmo que nós não façamos nada? Se nós não fizermos nada, vai cair para o ano que vem, porque vai bater no teto. Quando bate no teto, você trava. E aí as despesas correm só de acordo com a inflação. E a economia andando 1%, mesmo crescendo pouco, 1,5%, nós somos prisioneiros de uma armadilha do baixo crescimento. O Brasil está prisioneiro disso. Não é coisa de hoje. De 2010 a 2018, o Brasil cresceu 0,6% ao ano. Não chega nem a 1% ao ano. Antes disso, nos últimos 20 anos, o Brasil cresceu 2,2%. Nos últimos 30 anos, o Brasil cresceu 2,5%. O Brasil está crescendo muito pouco. A renda per capita está crescendo menos de 1% ao ano já há quase 30 anos. É uma situação ruim. Não é uma boa situação. O Brasil não está numa boa situação. E os indicadores fiscais, então, têm piorado, particularmente nos últimos 6 anos. E a projeção, então, para os próximos 3, 2020, 2021, 2022, é essa aí. 128, 68 e 31, qualquer coisa. Então, isso é a situação que nós temos. Por que ele cai de 120 em 2020 para 68 em 2021? Porque as despesas bateram no teto. Quando elas batem no teto, elas só podem subir junto com a inflação. E as receitas, se o Brasil crescer 1%, as receitas sobem um pouco mais, porque elas sobem inflação mais o crescimento, as receitas aumentam quando há crescimento. Então o buraco fiscal vai fechando, mas fecha muito devagar. Fecha muito devagar. Então nós continuamos ameaçados pelo baixíssimo crescimento, pelos juros altos, pelos impostos elevados. Então, essa é a segunda comunicação que nós tínhamos que fazer. A primeira mostrando a natureza dos gastos. Falamos em previdência, falamos nos benefícios sociais, falamos Bolsa Família, falamos de Plano Safra, gastos correntes, que nós temos que nos endividar. E o Brasil está num processo de endividamento em bola de neve. Esse primeiro ano é natural, nós chegamos, não aprovamos reforma nenhuma, nós temos que tomar a dívida. Mas a nossa ideia, já a partir do ano que vem, é interromper esse processo. Com as reformas desse ano, a gente já reverte a situação de endividamento em bola de neve que teríamos o ano que vem, o ano seguinte e o ano seguinte. Nós poderíamos atravessar aí 3 anos de governo nos endividando devagarzinho, vindo aqui toda hora, pedindo, em vez de fazer as reformas, pedindo licença toda hora, como vários governos fizeram. Nós estamos preferindo atacar o problema frontalmente para tirar o Brasil dessa armadilha de baixo crescimento. Então, a segunda observação é essa, são as nossas metas. A equipe vai mostrar os números, vai fazer as projeções e mostrar todos os números com os detalhes, todas as rubricas, para que os senhores possam ter acesso a essa informação, saber exatamente, é um painel de controle desses gastos, e mostrando como esses gastos que estão subindo descontroladamente batem no teto e aí começam a desacelerar, e como as receitas vão subindo devagar, e esse buraco, então, vai sendo cortado ao meio. Cai de 120 para 60, depois de 60 para 30. Finalmente, a terceira observação que eu faria seria exatamente as perspectivas à frente. E a razão, principalmente, da nossa expectativa em relação à atuação do Congresso. Eu confio no Congresso. Eu acredito nas lideranças políticas. Aqui estão os representantes do povo, muito acima de quaisquer partidos, muito acima de quaisquer posições ideológicas. A verdade é que o Congresso tem a chave do futuro nas mãos. O
Congresso realmente tem a chave dos futuros nas mãos. Esse cenário, se os senhores observarem, ele já está superado. Quando nós apontamos, os senhores vão ver as hipóteses que estão embaixo, quando eles projetarem a formulação dos números, os senhores vão ver que as hipóteses já foram superadas desfavoravelmente. Quando o trabalho foi feito em abril, início de abril, justamente como chegou um governo novo, havia expectativas de que as reformas tivessem uma certa rapidez e já se estava antecipando uma forte recuperação econômica. Então, o Brasil já estaria crescendo 2,5%, 2,7%. Isso nos números dos mercados, nos números da equipe. Eu sempre olhei para isso com um pouco mais de ceticismo. A equipe tem longa experiência, faz isso há muitos anos, o mercado inteiro estava prevendo isso também, mas o meu diagnóstico eu já dei durante a campanha, tenho repetido: o Brasil é prisioneiro de uma armadilha de baixo crescimento. Entra governo, sai governo, troca, e o problema fiscal está se agravando e o crescimento não vem. Nós não temos crescimento já há quase 2 décadas. Então, eu não acredito que a coisa fosse ser fácil. Agora, há uma expectativa de que o Brasil poderia, e eu acredito firmemente nessa hipótese, continuar a sua trajetória, que eu chamo de a dinâmica de uma sociedade aberta, virtuosa, poderes independentes, poderes atuantes, cada um faz o seu papel, o legislativo independente do judiciário, do executivo, o judiciário atento, desperto, para correção de práticas que não condizam com o desejo de comportamento que a população brasileira espera, e uma economia que pode se recuperar com uma certa rapidez se fizer as reformas que estão encomendadas. Então, vocês vão ver que o crescimento, que era 2%, quando eles fizeram as primeiras simulações, já caiu para 1,5%. E quando cai para 1,5%, as receitas são menores ainda, e aí já começam os planejamentos de contingenciamentos de verba para frente. Quer dizer, já começam já começam as trajetórias futuras de despesas a serem apertadas. Já começa todo mundo a falar: olha, vai ter que contingenciar. Não são cortes, são contingenciamentos. São preparatórias ainda. Agora, nós podemos reverter essa situação, e eu acredito firmemente, eu tenho visto a colaboração que eu tenho recebido na minha interlocução com o Congresso, com o Senado, com as lideranças do Senado, com as lideranças da Câmara, com os deputados e senadores que nós temos recebido para explicar a situação fiscal brasileira, com os governadores, em fóruns de governadores, com os fóruns de prefeitos. Então, eu estou absolutamente confiante de que o Senado, nas 2 câmaras, tanto pela liderança, o senador Davi Alcolumbre do Senado, o deputado Rodrigo Maia na Câmara de Deputados, os líderes de partidos, os partidos que vão apoiar a base de governo, vão formar a base de governo, e mesmo partidos da oposição que percebam a emergência, porque há vários governadores e prefeitos de oposição que percebem a profundidade do desequilíbrio fiscal brasileiro e sabem que, para governar melhor, precisam implementar essas reformas. E essas reformas vão beneficiar a todos. Então, o que eu acho é que, se o Congresso encaminhar essa reforma, primeiro a reforma da Previdência, depois a PEC do Pacto Federativo, limitando o poder do Executivo e descentralizando atribuições e recursos para estados e municípios. Depois, a reforma tributária, simplificando, reduzindo alíquotas, compartilhando com estados e municípios receitas e contribuições que foram transferidas só para o governo federal, a abertura da economia e, principalmente, o que nós, economistas, chamamos do crowding in, que é, na verdade, quando você desentope a linha de investimentos,
quando os investidores percebem que há um futuro fiscal assegurado, que não existe uma espada de Damocles sobre a economia brasileira, que você tem 5, 10, 15 anos de equilíbrio fiscal garantido pelas reformas, os investidores começam a entrar. E aí começam os investimentos em infraestrutura, em educação, em saúde, em saneamento. Investimentos também privados. Não só o governo recupera sua capacidade de investimento, mas os investimentos privados entram também em áreas sociais. Ajudam na educação, ajudam na saúde, ajudam no saneamento. Então, eu estou absolutamente confiante que isso vai acontecer, que o Congresso brasileiro entende e tem desenhado essa dinâmica virtuosa ao longo do tempo. E eu acho que, aprovando as reformas, o Brasil volta a crescer a 2% e 3%. E esses pesadelos fiscais que hoje bloqueiam o horizonte de investimento brasileiro vão desaparecer. Isso é bom para todos os brasileiros, não é para um governo. Vai ter governo da oposição que vai ganhar com o Pacto Federativo, vai ter prefeitura de oposição que também vai ter muito bom desempenho por isso. Isso é uma reforma para o Brasil. Então, eu agradeço e vamos, então, à apresentação mais detalhada dos números pela nossa equipe. Valderi, por favor. Boa tarde a todos. Obrigado.